Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje nós iremos dar algumas dicas em relação às aulas da escola dominical, bem como a estudar a lição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. Nós chamamos aqui de etapas da aula, poderíamos chamar também de fases. Nós elaboramos um esquema resumo sobre as etapas da aula com base no nosso conhecimento e nossa prática pedagógica do dia a dia. Existem alguns livros e manuais que vocês irão encontrar também que orientam em relação tanto à elaboração de um plano de aula, como também da execução da própria aula. Mas nós fizemos aqui apenas um esquema resumo baseado na nossa experiência. Então chamamos de etapas da aula. Repetindo, podia ser fases da aula, que são elas: a preparação, a elaboração e a execução. Na etapa de preparação, nós planejamos e estudamos a lição. Então, preparação, nós vamos planejar a aula e estudar a lição. No planejamento da aula, basicamente se resume ao plano de aula. O plano de aula deve conter alguns elementos que são essenciais para conter no documento. O plano de aula ele tem basicamente um cabeçalho onde nós colocamos o nome da instituição, o nome do professor, a disciplina a qual está sendo ministrada, o tema ou a temática da lição, os objetivos, conteúdos, métodos, uma avaliação, bem como o tempo de aula e os materiais que vamos usar para ministrar a aula. Eu considero que a parte do plano de aula, ele já está superado na escola bíblica dominical. Por quê? As lições do professor publicadas pela CPAD vieram com um novo formato. E neste novo formato, nós temos, antes de cada lição, temos ali um plano de aula básico, que nós podemos ali ler antes de irmos diretamente ao conteúdo e verificarmos o que tem de orientação para melhorarmos as nossas aulas. Então, a parte do plano de aula, nas lições do professor, antes de cada lição, temos ali o plano de aula onde vamos nos orientar em relação à aula daquele dia. Então, lá no plano de aula, temos também algumas sugestões a respeito de consultas a materiais ou até mesmo da metodologia que vamos utilizar. Então, o plano de aula, na revista do professor, já vem antes de cada lição. Nós destacamos aqui algumas coisas que não tem no plano de aula da revista da escola dominical, como o tempo e os materiais a serem usados. Em relação ao tempo, nós temos disponíveis nas escolas bíblicas dominicais mais ou menos 1 hora para ministrarmos a lição daquele dia. Mas efetivamente o professor ele tem aproximadamente 40 minutos para ministrar efetivamente a aula. E os outros 20 minutos, nós devemos dar atenção às perguntas que podem surgir, dúvidas que os alunos vão levantar durante a aula, bem como nós devemos atentar também para uma revisão no final da aula. Se vocês observarem também na revista do professor da escola bíblica, nós vemos ali que no final de cada lição tem ali uma proposta de revisão, onde nós vamos encontrar algumas questões relacionadas ao conteúdo da aula, e essas questões têm relação direta com os objetivos da aula. Então nós devemos atentar para o tempo, efetivamente para a exposição do conteúdo, que nós iremos aqui enfatizar a esquematização do conteúdo da aula. Então, para expor o conteúdo ali da lição, nós temos aproximadamente 40 minutos de aulas efetiva. E o restante do tempo para debater alguma questão, tirar algumas dúvidas e revisar o assunto. Então, o tempo de aula é muito importante. E os materiais que nós vamos usar? Normalmente, nós usamos algum material para ministrarmos a aula. É bem verdade que a maioria de nossas congregações não tem muitos materiais ou recursos para a ministração das aulas. E o professor deve atentar para isso. Quais materiais que vai ser usado na ministração daquela aula. Por exemplo, algumas igrejas que têm no passado têm disponível um quadro branco assim como esse,
não tão grande assim, quadros menores que nós podemos utilizar juntamente com pincéis para quadros brancos. Então, um quadro branco seria o essencial. Alguns quadros vêm também naquele formato de retrato, onde nós poderemos esquematizar a lição de maneira vertical. Então, o material também faz parte do nosso planejamento. O professor deve atentar para isso. Uma vez que você fala a lição, expõe o conteúdo apenas com a revista, temos um grau de conteúdo apreendido pelos alunos ali na hora. E quando utilizamos recursos audiovisuais para não somente ouvir, mas também ver algumas coisas ou palavras-chave que colocamos ali, esquemas, isso vai aumentar o grau de conhecimento ou de apreensão dos alunos. Isso é importante. Então, além do conteúdo que nós podemos expor verbalmente, poderemos colocar algumas coisas visuais. E o quadro branco é excelente para nós esquematizarmos o assunto ou a lição que estamos ministrando. Então, o planejamento faz parte, o tempo e o material que nós vamos usar. E estudar a lição. Quando nós vamos estudar a lição, nós temos que ter em mente os objetivos da aula. E as lições da escola bíblica dominical, eles trazem ali no plano de aula uns objetivos específicos de cada ponto da lição. A proposta didática da revista da CPAD traz basicamente 3 pontos e cada ponto da lição tem um objetivo específico. Isso está previsto lá no plano de aula daquela lição. Então, ao lermos a lição, nós devemos primeiramente fazer uma leitura do plano de aula. O professor deve atentar para isso e ter em mente os objetivos da aula antes de ir para o conteúdo propriamente dito. Cada ponto, repetindo, tem o seu objetivo específico e nós devemos observar os objetivos da lição para lermos a lição com foco nos objetivos. Além da leitura da lição, nós podemos fazer anotação de palavras ou expressões que não temos tanta segurança e fazermos consultas, adicionários ou comentários bíblicos sobre o assunto para nos aprofundarmos. Grifar aqueles conteúdos ou expressões-chave que temos em cada ponto da lição. Eu faço isso aqui, por exemplo, para esquematizar ou elaborar o esquema das nossas aulas aqui no canal. Então nós devemos grifar e fazer comparação dos textos bíblicos. Lembrando que a Bíblia é o nosso livro base de ensino-aprendizagem e de nossa prática pedagógica. Então nós devemos enfatizar os textos. Na própria revista da escola dominical, vem alguns textos que fundamentam o ensino. Podemos levar alguns textos extras de acordo com cada objetivo da lição e com o conteúdo que estamos abordando. Então, ao estudar, nós vamos ler a lição, primeiramente fazendo uma leitura no plano de aula, me refiro à revista do professor. Ler o plano de aula com foco nos objetivos. Nós vamos ler o conteúdo propriamente dito da lição, fazermos anotações, grifar o conteúdo essencial ou que dá o foco de cada ponto da lição e comparar os textos bíblicos, fundamentando ali o nosso ensino com base na palavra de Deus. Depois de estudar na fase de preparação, nós iremos para a segunda etapa, que é a elaboração. Na elaboração, nós vamos resumir a lição. E o resumo está justamente relacionado à fase de leitura, anotação e grifar. Como falei, grifar as partes essenciais. Eu tenho visto algumas perguntas no nosso canal em relação aos nossos esquemas resumos. Me refiro a algumas perguntas do tema e fora do tema. E alguns comentários também em relação à temática. Nós queremos dizer o seguinte, que no nosso canal tem como propósito fazer justamente o resumo. Trazer subsídios para melhorar as lições da escola bíblica dominical com foco na essência do texto, da lição que estamos estudando. Então, os nossos esquemas trazem a essência do conteúdo e nós focamos nisso. E o resumo é justamente isso, você resumir o essencial para otimizarmos o tempo da nossa aula,
Lembrando que nós temos aproximadamente 1 hora para a ministração do ensino, mas o tempo efetivo de aula que o professor tem é mais ou menos 40 minutos. E nós devemos otimizar o tempo. E para isso, depois do resumo, nós podemos fazer um esquema ou esquematizar o texto. Esse esquema é baseado nos resumos que nós elaboramos de cada lição. Nesta fase ou nesta etapa de elaboração, a esquematização, nós deixamos no nosso canal uma proposta de esquema resumo. Então nós adotamos esse modelo, aqui apenas um modelo, sempre nos nossos conteúdos aqui do canal, nós deixamos disponíveis no final de cada vídeo o esquema resumo daquela lição que estamos trabalhando. Então, eu já recebi algumas mensagens, os irmãos e amigos que nos assistem, nos acompanham, vocês podem ficar à vontade para pausar o vídeo, tirar um print e a foto daquele print você pode guardar para revisar a lição ou para utilizar nas aulas de escola dominical, se assim o desejar. Vocês fiquem à vontade. Então, essa proposta nós adotamos nesse formato, mas os irmãos que dão aula também na escola dominical, que não tem o quadro branco no formato retangular, mas tem aquelas lousas no formato de retrato, podem mudar a posição. O primeiro, segundo e terceiro ponto podem colocar em formato vertical, escrito na vertical. Então nós adotamos esse esquema, onde nós trazemos o título da lição e cada ponto especificamente relacionado a seu objetivo específico, bem como enfatizando o texto bíblico. Então, resumindo, na elaboração, nós vamos resumir a lição e esquematizar. E no esquema nós vamos utilizar na fase de execução. Na execução da aula, nós iremos esquematizar usando o esquema que nós preparamos na lousa, no quadro branco ou outro material disponível. Temos alguns professores que utilizam cartazes, também pode ser uma opção, mas nós iremos utilizar o esquema que preparamos na fase de elaboração para ministrar a aula. E de que forma? Introduzir a aula, sempre recordando a lição passada ou pontos específicos de lições passadas, para introduzir a nova lição com os pontos específicos dessa nova lição, expor o conteúdo e aplicar. A aplicação, sempre nós trazemos algum exemplo prático, juntamente com o texto bíblico, para fundamentar o que nós estamos aqui colocando do assunto daquela aula. Então, cada ponto nós expomos o conteúdo e aplicamos. E aqui é uma observação que na fase de execução nós temos presenciado também alguns professores que apenas leem o conteúdo novamente. Se vocês observarem na fase de preparação, uma leitura que nós fazemos daquela lição já demora um certo tempo, às vezes 30 minutos para nós lermos, e se nós lermos e verificarmos as referências bíblicas em relação àquele conteúdo, o tempo pode ser um pouco maior. Agora você leve para a fase de execução, que o tempo que nós gastamos na fase de preparação ali, sem nenhuma interrupção, tipo perguntas, questões que podem ser levantadas, o tempo já não dá. Porque na execução nós temos que ser o mais sucinto e objetivo possível, para alcançarmos toda a lição e os objetivos nelas propostos. Tá certo? Então na execução nós vamos expor o assunto e aplicar. E no final nós vamos fazer uma revisão, revisar o conteúdo. Novamente, na revista do professor, no final de cada lição, nós temos ali uma proposta de revisão do conteúdo. São perguntas e respostas que vamos ter de acordo com a lição, que estão diretamente relacionadas com os objetivos daquela lição. Então, os objetivos geram perguntas no final, que é justamente a fase de revisar o assunto. Temos no final de cada revista, ou melhor, de cada conteúdo da lição, nós temos algumas perguntas, que é a fase de revisão. Então, observe que o esquema ele vai ser muito bem prático nessa fase de execução, porque nós vamos direto ao objetivo
e não vamos gastar tempo lendo a revista, uma vez que nós temos a revista em mãos e podemos fazer isso em casa, tanto o professor como o aluno. Então, de uma maneira geral, essas são as etapas da aula da Escola Bíblica Dominical: a etapa da preparação, a etapa da elaboração e a etapa da execução. É um esquema resumo básico, tendo como base a nossa experiência pedagógica na prática de nossas aulas. E se você gostou e foi útil para você, deixa aí o seu like, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Deixe também o seu comentário se os nossos esquemas têm sido úteis para a sua prática pedagógica, e que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.